Eu quero falar um pouquinho nessa noite de Santa Ceia e de batismo sobre esse texto que o próprio Jesus ele fala aos seus ouvintes e ele dispara esse texto, esse discurso aos seus discípulos logo após a sua aparição. Versículo 16 diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Isso quer dizer que eles estavam ali esperando que se cumprisse algo. E quando eles olham para Jesus e eles veem Jesus, eles o adoram. Esse grupo de discípulos, ele se divide. E por que ele se divide? Se divide porque alguns creram e outros não. Diga comigo, uns creram e outros não. E nesse meio tempo de que alguns creram e outros duvidaram, outros não creram, Jesus então ele se aproxima daquela multidão e ele diz as palavras, querido, que nós acabamos de ler, que foram poderosas. Ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga uau. Isso é muito poderoso, irmão. Jesus reúne os seus discípulos, as pessoas que estavam ouvindo, e ele diz algo poderoso, Andressa. Ele diz assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E isso, querido, é algo que tranquiliza o meu coração. Eu não sei se tranquiliza o seu, mas saber de que eu sirvo um Deus, saber de que nós adoramos a um Deus de que tem todo o poder no céu e na terra e que tudo que é lá. Esse texto, querido, vai nos falar de uma cerimônia que Jesus ele nos ordena fazer. E esse batismo que a gente considera um cerimonial, diga bem alto, bem forte comigo, um cerimonial. Esse cerimonial, ele nada mais é do que uma manifestação externa que nós fazemos de uma graça de Deus interna que a gente recebe. Porque ninguém desce às águas se primeiro não se arrepender e crer. Então esse é o caminho do Evangelho, essa é a proposta do Evangelho. Todo aquele que crê, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, descer às águas, esse será salvo. O batismo, ele não é um indício de que se você não for batizado, você não será salvo. Mas o batismo, aliás, ele não salva ninguém. Amém? Diga comigo, o batismo não salva. Mas o batismo é um sinal de que você reconhece a salvação. Então, em si, o batismo ele não tem efeito salvífico, ele não tem efeito de salvação. O que é o batismo? É um cerimonial. Ele representa o testemunho público de fé que a pessoa tem em Jesus. Hoje, essas duas pessoas que nós iremos mergulhar nessas águas, elas estão publicamente declarando que na vida delas não existe um outro Deus a não ser Jesus Cristo. Então isso que é o batismo. Tem pessoas que dizem assim, posso falar? Bispo, eu não vou me batizar não. O pessoal diz aí que quando você se batiza aí, o pau fecha, bispo. Acontece um monte de coisa. Você começa a ver coisa que você não via. Quem já ouviu umas conversas assim, irmão? Bispo, se eu me batizar, eu não sei não, vou começar a ver anjo, começar a ver demônio. E tem outros irmãos que têm um discurso mais ou menos assim, bispo, eu não vou me batizar não. Aí você pergunta, por quê? Eu preciso colocar minha vida em ordem. Você conhece alguém assim? Se tem alguém hoje aqui, irmão, que está assim, com esse pensamento, Jesus vai te pegar hoje aqui. Bispo, eu quero pôr minha vida em ordem. Eu não estou com a minha vida ainda totalmente ok para poder me batizar. Posso te falar uma coisa? Eu sirvo Jesus há 15 anos, estou tentando colocar minha vida em ordem até hoje. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, sim ou não? Então é um engano, um rude engano você esperar colocar a tua vida em ordem para se batizar. Eu quero falar aqui, testemunhar rapidamente, brevemente, sobre como foi o meu batismo. O meu batismo foi de última hora. Eu não levei roupa, eu não levei toalha, eu não peguei curso de batismo. O meu batismo foi aquele batismo às pressas. Eu estava no culto
culto, já servia a Deus, mas eu ainda fumava. Eu estava no culto, eu já servia a Deus, Lucas, mas eu ainda gostava de tomar uma escolzinha. Gostava de tomar uma Itaipava, uma Braminha. Eu estava no culto, talvez como alguém está aqui essa noite. Não, eu estou indo lá prestigiar. Eu dizia para minha mãe o seguinte: mãe, eu ainda vou me prostituir muito. Mãe, eu ainda vou beber muito, eu vou usar muita droga. Eu gostava de droga, eu gostava da noite. Quando eu estiver lá para os meus 44, 45, quem sabe 50 anos, eu vou para a igreja. Ela olhou para mim assim e falou: mas como você é inocente, se Deus quiser pegar você, vai pegar. Minha mãe, católica, apostólica, romana. Se Deus quiser pegar você, vai pegar. Isso eu falei com 18 anos. E aí, irmão, mal sabia eu que com 20 anos de idade Jesus ia me pegar, com 28 anos de idade eu ia ser um pastor, e com 30 anos de idade eu ia abrir uma igreja. E estou eu lá no culto, com aquele cheirinho de Marlboro, que eu gostava da igreja, irmão. A igreja não é gostoso, irmão? Tem um povo que vai para lá às vezes que não é legal, mas a igreja é bom, sim ou não? Às vezes é mal frequentada. Tem um pessoal que dá trabalho, sim ou não, irmão? Tem, irmão, a gente sabe que tem. Mas a igreja é uma benção. Eu estava assim, 1 ano já indo na igreja, para mim estava ótimo desse jeito. E sabe o que eu quero dizer uma coisa para você, irmão? Jesus, ele é perito em frustrar os nossos planos. Nos meus planos estava tudo certo, eu estava salvo. Falei assim: Jesus vai me salvar, está tudo ok. E sabe uma coisa que nos engana muito? Posso te falar isso aqui, sim ou não? Uma coisa que nos engana muito é a gente sentir a presença de Deus. Eu ia para os cultos, irmão, isso aqui é só os mais antigos que vão lembrar. Quem lembra aqui do trem Calmon Viana, sentido Brás, que andava com as portas abertas, os caras surfavam em cima? Eu sou dessa época, irmão. A gente fumava maconha no primeiro vagão e o quarto era dos crentes. Quem lembra disso? O quarto vagão era dos crentes. Aí quando eu estava meio para baixo, eu ia no quarto vagão. Aí eu ia ver a pregação, eu ia ouvir os louvores, eu ia receber uma palavra, aí eu ia trabalhar. Mas quando eu estava meio aloprado, aí eu ia no primeiro vagão, que era da função. E estava bom. Eu sentia a presença de Deus no culto. Eu chorava em meio aos louvores. Tem como não chorar ouvindo a Ju cantando, ouvindo a Bianca cantando, ouvindo o evangelista, ouvindo essa banda de louvor maravilhosa? Tem como não se emocionar? A gente sente, a gente se arrepia, sim ou não? A gente fica: oh meu Deus, é muito bom esse negócio de sentir Jesus. Só que no fundo eu sabia que não estava mudando nada. Eu ia para os cultos, eu chorava, o povo até então olhava e dizia: poxa, a vida do crente está tendo mudança, mas dentro de mim eu falava: ainda falta alguma coisa. E foi então quando eu cheguei naquele culto, eu já era um frequentador daquela igreja há mais ou menos 1 ano, e estava tendo batismo. E aí eu fui batizado ali, querido, me pegaram nas pressas, falou: Cleiton, é agora, vai que você morre. Eu falei: misericórdia. Eu era novo ainda, estava com 21 anos de idade. Falou: vai que você morre aí, para onde você vai? Eu falei: não, eu vou me batizar, ué, se é só isso eu vou me batizar. Irmão, depois que me batizei, eu continuei lutando com tantas outras coisas. Depois que eu virei pastor, eu continuei lutando com tantas outras coisas. Depois que eu fui consagrado e ordenado a bispo, eu continuei lutando com tantas outras coisas. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: ninguém está preparado para o que Deus tem para fazer na tua vida. Não tem. E a gente vai perceber, querido, que esse texto que Jesus ele nos diz é um imperativo. Nós temos que ir fazer discípulo de todas as nações. Eu costumo dizer, querido, que é muito pequeno e errado pensar que eu sou pastor dessa igreja. Eu não sou pastor só dessa igreja. Eu sou pastor, querido, dessa nação. Eu sou um pastor brasileiro. Eu sou um pastor do estado de São Paulo. O meu púlpito, querido, não é simplesmente esse púlpito da DAP, onde eu prego na quarta ou no domingo. Mas o meu púlpito, querido, é cada coração que está disponível aí fora para ouvir o Evangelho. É para isso que o Senhor te chamou. Ele diz isso no texto dele: portanto vão e façam discípulos. Essa é a ordenança, Andrés, essa é a ordenança. Ô bispo, então o que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer aqui agora tem 3 significados. Eu poderia trazer vários, mas eu quero ser muito breve. 3 significados tem o batismo. Quantos? 3. O primeiro significado que o batismo me traz é que Jesus morreu. É a primeira coisa que vai me trazer à memória. Diga comigo: Jesus morreu. E o que o batismo me diz? Que eu morri com Ele.
Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: pois sabemos que o nosso antigo ego foi crucificado com ele, a fim de que o corpo do pecado pudesse ser aniquilado, para que não fôssemos mais escravos do pecado, porque qualquer pessoa que morreu já foi liberta do pecado. Então, irmão, a Bíblia não está falando aqui de uma morte física. Então, quem vai se batizar, fica tranquilo, não vai afundar vocês aí 10 minutos, 5 minutos, fica tranquilo e diga ufa. Você não vai ver a morte física de alguém, você vai ver uma morte, querido, do velho homem, da velha natureza. E sabe, querido, que os grandes avivalistas, talvez Charles Spurgeon, eu não lembro agora se é dele essa frase, mas ele vai dizer, querido, que com o passar do tempo, ele achou que o velho homem dele tinha morrido no batismo. Só que ele disse que o miserável tinha aprendido a nadar, e ele tinha que matar o velho homem todo dia. Já parou para perceber, irmão, você que tem 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, 20 anos de igreja: ô bispo, eu me batizei, mas o velho homem insiste em voltar todo dia. Irmão, o miserável aprendeu a nadar, e você tem que ir afogando ele todo dia. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas do passado ficaram. Agora tem pessoa que se entrega, e nós não podemos fazer isso. Então, querido, o que é o velho homem? O que vai ficar nessas águas quando eles descerem? O velho homem representa a natureza dominada pelo pecado. Morre e nós passamos a ser dominados totalmente por Cristo. Irmãos, eu não sei se vocês ficaram sabendo aqui de um pastor que foi pego tomando cerveja. Quem ficou sabendo disso aqui? Um pastor muito conhecido. Tadinho, ele estava lá numa festa em algum momento, e tinha alguém que de maneira intencional quis gravar aquele pastor tomando cerveja. E ele é um pastor muito conhecido, não só em São Paulo, mas internacionalmente. É o pastor Reuel, se eu não me engano, filho do pastor Cisino Bernardino. E, queridos, colocaram um vídeo dele tomando a cerveja. E recentemente um pastor também muito conhecido, renomado internacionalmente, gravou um vídeo se retratando, pedindo perdão à igreja porque ele estava com problema com drogas. Um pastor muito usado por Deus. E aí, queridos, eu começo a olhar vários cristãos, inclusive talvez você que está aqui hoje, que faz parte dessa igreja, com comentários maldosos, com comentários desnecessários. Teve até uma irmã que fez um comentário numa postagem que eu fiz apoiando o pastor. E eu vou te explicar agora por quê. O pastor, ele grava um vídeo, se retrata, expõe a sua fraqueza, e lá vem os cristãos salvos, os cristãos limpos e sem pecados, dizendo: tá vendo, sem vergonha. Aí chegou ao cúmulo de uma moça colocar assim: eu não acredito mais em homem de Deus, porque eu ouvia tanto esse cara pregar, e isso é uma vergonha, por isso que as pessoas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero dizer para você, querido, aquilo que eu acho. Você não precisa concordar comigo, mas eu quero dizer para você: eu acredito mais nesse pastor do que naqueles pastores que são super-homens e não peca e nunca falha. Eu acredito mais no homem que é ser humano como eu e você, que reconhece que falhou, que reconhece que caiu, do que com homens que são superstars, super-homens. Ninguém tem acesso, ninguém conhece, ninguém sabe nada da vida dele. Deixa eu tirar uma coisa de você. Posso falar uma coisa para você, irmão? Sim ou não? Quando Jesus te salvou, Ele tirou o pecado de você. Ele não tirou sua humanidade. Ele não tirou a sua humanidade. Ele tirou o pecado. Ele tirou para te fazer uma nova criatura. Agora, o que eu vejo, querido? Uma geração de cristãos que estão dentro da igreja, que estão mais preocupados em matar as pessoas que erram do que estender a mão para levantar. É o que a gente tem visto nos dias atuais. As pessoas, elas mais matam do que estendem a mão para levantar. Eu posso te dizer uma coisa, sim ou não? Jesus, irmão, não te chamou para ser xerife na vida de ninguém. Por isso, olha para o teu irmão aí, diga aí para ele assim, olha para a cara do teu irmão, dá um sorriso para ele, diga para ele assim: cuida da tua vida. Posso falar isso aqui? Posso falar? A
bispo, o cara foi pego bebendo, o cara foi pego no erro, mas ele teve coragem de ir lá e assumir publicamente. E você, querido, que peca escondido e ninguém sabe de nada, e está lá com um dedo maligno atrás do teclado do celular, sentando a madeira em quem teve coragem de assumir o seu erro. Posso falar uma coisa para você, irmão? Geralmente quem arrota a santidade é que tem um caráter deformado por dentro. Porque aquela pessoa que realmente está em Deus é aquela pessoa que entende que cada dia mais ela precisa da misericórdia, da graça, da misericórdia, da graça. E ela vai olhando e diz assim, pô, aquele cara errou. E a Bíblia diz assim, se alguém está de pé, cuide para que? É assim que diz o texto? Está vendo como você não lê a Bíblia? Sabe o que diz o texto? Você pode procurar, eu não vou falar onde está. Depois você dá um Google, depois do culto, tá bom? Se alguém, diga comigo, se alguém, pode ser melhor, se alguém, homens, por gentileza, diga assim, se alguém, mulheres, por gentileza, se alguém, toda a igreja, se alguém, pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se alguém pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, irmão, posso te falar uma coisa? Quando você vê que alguém caiu, quando você vê que alguém errou, pelo amor de Deus, não pega o seu WhatsApp para disseminar queda de irmão, mas pega, querido, o teu joelho e coloca no chão para dizer, Senhor, hoje ele caiu, cobre com misericórdia, cobre com graça, mas cuida de mim para que eu permaneça de pé e não seja um tropeço no Evangelho. E esse é o problema, querido, pessoas que não sabem matar o seu velho eu. Então o batismo ele serve para que a gente entenda a nossa velha natureza. Quem foi, querido, que nos colocou como fiscal um do outro? Sabe, irmão, a gente precisa aprender o que é misericórdia. Pessoa que às vezes vem num culto como esse, você tem condições, aí você dá uma oferta de 200, de 500, de 1.000 e volta para casa cheio de autojustiça, porque eu sou bom, porque eu ajudei a igreja, porque eu fiz. Jesus ele diz assim, vai examinar as escrituras para você entender o que é misericórdia quero e não sacrifício. Talvez você hoje veio para o culto, querido, e alguém estava com o carro quebrado, empurrando. E você preocupado talvez em chegar no horário e não falhar com o teu compromisso, você deixou de ser bênção na vida de alguém, mas você cumpriu o seu compromisso religioso. Jesus está falando, eu quero muito mais do que o teu sacrifício, eu quero a tua obediência, aleluias. Então diga comigo, Jesus morreu e eu morri com ele. Então, querido, quando você passa pelo batismo, você está enterrando a tua antiga vida. E bispo, por que o senhor está falando hoje de batismo, se só são 2 pessoas que vão se batizar? Sabe por quê? Porque talvez você se batizou e você está deixando dia após dia o velho homem, a velha mulher nascer de novo. Irmão, depois que eu me batizei, depois que eu me converti a Cristo, coisas que me irritavam não me irritam mais hoje. Coisas que me ofendiam não me ofendem mais hoje. Coisas que me machucavam não me machucam mais hoje. Irmão, sabe quando uma pessoa diz que vai sair da igreja porque ela foi ferida? Posso falar isso aqui? Não, eu não vou falar isso não. Ô bispo, eu estou saindo da igreja porque eu estou ferido. O problema é justamente esse, querido. Você foi ferido, tinham que te matar. Você só saiu porque você foi ferido. Que se tivessem te matado direito, você não saía, porque morto não sente dor, morto não sente ofensa, morto... O Evangelho, querido, não fala de te abençoar, o Evangelho fala de te assassinar. É uma linguagem um pouco dura, talvez, para você que está me ouvindo aqui essa noite, mas o Evangelho é para isso, o Evangelho não é para te abençoar, o Evangelho é para tirar a tua vida e te trazer uma nova que Cristo te dá. É isso que Jesus ele quer, irmão. Ele quer tirar todo o teu estilo de vida passado e quer te dar uma nova vida. Irmão, tem pessoas, posso dizer isso aqui? Que trazem o velho estilo de vida dela para dentro da igreja. O cara era um pegador lá fora, aí o cara vem dentro da igreja, a gente pensa que o cara vai se converter. Não, ele continua um pegador lá dentro da igreja.
E a irmã costumava ser um produto de vitrine no mundo lá fora, ser uma alcatra, ser uma picanha, que era um produto para ser consumido. Aí ela vem para dentro da igreja, ela não perde mais aquela velha natureza, e ela se sente um produto assim. Aí por isso que você vê irmãs às vezes que vem com decote exagerado, porque ela é um pedaço de carne para ser consumido por um homem. O estilo antigo de vida dela faz ela continuar com a mesma vida e não muda. Por isso que Jesus, ele quer tirar a sua vida. Por isso que ele quer trazer uma vida nova sobre você. Por isso que o batismo é necessário. Para quê? Porque Cristo morreu e a minha velha natureza precisa morrer com ele. Diga aleluia. Então, quando eu me batizo, a partir desse momento eu preciso me submeter ao novo governo de Deus. É isso que o batismo significa. Eu estou descendo as águas. A partir de hoje, as minhas convicções filosóficas não me conduzem mais. As minhas convicções científicas não me conduzem mais. As minhas convicções seculares não me conduzem mais. A partir do momento que eu decido entregar minha vida a Cristo e descer nas águas, eu estou dizendo, a partir de hoje é o senhorio de Cristo que conduz a minha vida. Então, queridos, se morremos com Ele ressuscitaremos. A segunda coisa, querido, que nos diz o batismo, diga, Jesus foi sepultado. Jesus foi sepultado e você e eu fomos sepultados com Ele. Diga aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 diz, ou vocês não sabem que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, portanto, sepultados com eles através do batismo da morte. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão. Você conhece alguém que roda a baiana? Aquela pessoa que você pisar no calo dela, epa! Aqui não. Eu sou crente, mas tudo tem um limite. Você conhece alguém assim, irmão? Porque hoje, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas querem falar muito de Jesus, sim ou não? As pessoas querem viver pouco o Evangelho. Então, irmão, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você, não aceite crítica construtiva de quem não constrói nada. Posso falar isso aqui? Eu não sei se eu falo. Ô bispo, eu estou com um casamento quebrado. Aí eu vou ligar lá para minha amiga Adelaide. Já está no 5º casamento. Adelaide, menina, o que eu faço aqui para ficar bem? Larga ele, sua trouxa. Tem que fazer igual eu. Agora eu estou bem, agora eu estou feliz. 5 filhos de 5 maridos diferentes, recebendo 5 pensão. O problema muitas vezes é esse. Tem pessoas que falam muito bem, sim ou não? Falam muito bem daquilo que praticam muito mal. Das coisas hoje, querido, que eu sou mais discipulado por Deus e pela vida da minha esposa e pela própria igreja, é a gente, querido, falar aquilo que vive, não só simplesmente falar aquilo que a gente lê. Então, mais do que o seu discurso, a gente vai observar a tua vida. E é isso que você precisa fazer, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, para de ficar dando crédito para pastor que você vê na internet. Esses dias uma pessoa se escandalizou porque eu falei que eu seguia o padre Fábio de Mello nas redes sociais. Irmão, pensa num padre abençoado, irmão. Talvez você pode não gostar, mas eu gosto. Pensa num cara cheio de luz, pensa num cara cheio de Deus. Aí você olha para a vida da pessoa que estava falando mal do padre Fábio de Mello e você fala assim, meu Deus do céu. Tá pior que os demônios que atormentam o padre. E hoje, querido, a gente vê muito isso. As pessoas, elas querem discursar de algo que elas não vivem. Deixa eu falar para você, para de idolatrar pregador de internet, pastor de internet, cantor de internet. Porque o que você está vendo ali é uma performance. O que você está vendo ali é uma apresentação. Bispo, o que eu faço para poder saber se uma pessoa é um homem de Deus ou não? É uma mulher de Deus ou não? A primeira coisa que você vai ter que olhar é o casamento dessa pessoa. A primeira manifestação de um caráter, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o casamento deles. Antes de vir para cá, querido, eu tive um problema com a minha esposa. E quem é casado aqui sabe, irmão, a mulher quando se invoca já era, acabou.
Você tem que ficar pianinho, irmão. Você tem que fazer igual eu. Você é o que fala mais alto e é o último a falar. Ela reclama lá, você fala, tá bom, já sei. Acabou. Aí chegamos aqui, eu falei, meu amor, nós vamos pra ceia. Olha a diferença. Eu vou cear, meu amor, você vai cear, você vai orar por mim, eu vou orar por você. A gente não pode subir assim. Ah, tá bom, eu fiquei brava, viu? Eu falei, então tá bom, mas me perdoa, eu te perdoo também. Você quer saber se um homem é um homem de Deus? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim aqui, por gentileza, irmão. Você veio para aqui hoje para ouvir uma palavra. Você veio hoje aqui para ser abençoado pela palavra de Deus, amém? Não dê crédito para uma pessoa que não vive um casamento exemplar. A primeira coisa que eu quero te dizer, não tem um casamento exemplar, essa pessoa não tem moral para poder pregar para ninguém. Não tem moral. Porque a Bíblia diz que o homem ele tem que sujeitar a tua casa. Se os filhos estão sujeitos ao Senhor, o casamento sujeito ao Senhor, como ele quer governar a igreja se ele não governa a própria casa? Primeira característica. Agora, querido, existem exceções dentro do que eu estou dizendo aqui, amém? O casamento tem que ser um exemplo. Como é que ele cuida dos filhos? O bispo fulano prega, eu estou falando isso aqui a nível de pregador, de pastor, amém? Às vezes você vai olhar para o teu irmão do lado aí, às vezes o irmão está meio atrapalhado aí com as coisas para resolver, você vai falar, não, o bispo falou que você não é homem de Deus. Não, calma aí, tenta entender o que eu quero dizer para você. Eu estou falando de pastores, estou falando de líderes dentro da igreja. Você conhece algum líder dentro da igreja? Para ter moral, primeiro a casa tem que estar em ordem, diga assim, ui. Então por que a gente vê hoje essa manifestação vergonhosa de tantos crentes hoje? Porque primeiro, o cara fala bem, o cara prega bem. Sabe o que tem um monte de gente fazendo nas igrejas? O cara fala bem, o cara prega bem, coloca para pregar, coloca para liderar. Aí não trata o caráter, não trata a família, não trata os pecados interiores dele. E isso aqui fala do quê? Do sepultamento. É para isso que Jesus nos chamou, para sepultar, diga comigo, sepultar o meu velho homem através do batismo. Então, querido, o evangelho se trata disso, de uma renúncia diária. Diga comigo, renúncia diária. Tem pessoas que dizem assim, pô bispo, aquela igreja lá não está muito cheia não, aquela igreja lá não tem Deus. Eu tenho as minhas dúvidas, irmão. Jesus, ele diz uma coisa, posso falar isso aqui, sim ou não? Eu tenho até medo quando eu falo sobre isso, meu amor, porque eu lembro quando a gente passou aquela retaliação. Jesus diz assim, ó, que a porta é e o caminho, ou seja, a porta é estreita, você tem que entrar assim, ó, e depois o caminho é apertado. E aí, por que querido, tem muitas pessoas que até diz assim, pô meu, aquela igreja que você me chamou é uma benção, mas o discurso é muito duro. Ah, olha, fulano, a igreja tal, a igreja ABC é uma benção, mas é muito difícil caminhar lá. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade em sepultar o seu velho homem, sepultar o seu velho eu. E esse é o chamado de Jesus, amém? O que eu vou falar agora vai impregnar no teu coração, eu profetizo isso. Você não vai esquecer, você vai dormir, você vai lembrar disso. Você vai acordar, você vai lembrar disso. Você vai tomar café, você vai lembrar disso. Pastor nenhum tem poder para abençoar uma vida que Jesus quer tirar de você. Nenhum pastor tem poder para abençoar o que Jesus quer tirar. E o que eu vejo de pessoas hoje participando de corredor de unção, corredor do fogo, corredor do sal, corredor do óleo. Talvez você possa estar aqui, querido, e você pertence a uma outra denominação. Não quero ofender você, eu estou falando daquilo que a gente crê, amém? E aí você não vê uma campanha de renúncia de vida. Eu nunca vi. Eu nunca vi a campanha, vou perdoar 70 vezes 7. E aí, querido, o pastor diz, olha, eu trouxe o óleo ungido de não sei da onde, de não sei das quantas, e nós vamos fazer, e nós vamos abençoar a tua vida. E aí fica lá na Bíblia um vazio ecoando de Jesus dizendo, quem amar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, esse vai encontrá-la. Você querendo salvar a tua vida, você vai perder. Você vindo na igreja para querer abençoar a tua vida, você vai perder. Agora, quando você entender e falar, Jesus, a minha vida não é mais minha vida é tua, você começa a viver um rio de águas vivas que flui de dentro de você. Se você crê nisso, irmão, aplaude bem forte o nome do Senhor.
Então, meu irmão, deixa eu dizer uma notícia para você aqui. Jesus quer tirar a tua vida, Ele não quer abençoar a tua vida. Eu sei que é difícil. E depois o pessoal quer matar, fala: bispo, tinha tanto visitante, tanto familiar. O senhor podia ter pregado sobre Davi e Golias, que eles iam vencer o gigante, que ia ser uma bênção, bispo. Ô bispo, o senhor podia profetizar, revelar para o meu vizinho lá que eu chamei para vir no meu batismo. O senhor podia dizer que nós íamos ser mais que vencedor. Quem veio aqui, querido, para ouvir a palavra de Deus? Não a palavra de homens, mas a palavra de Deus. Sabe o que Deus está falando no meu coração para dizer para a igreja nessa noite? É que o trigo, se ele não morrer, ele não dá fruto, ele não frutifica. Jesus, ele disse que se o trigo não cair na terra e não morrer, ele não vai poder crescer e dar fruto. Sabe o que é uma vida vitoriosa em Cristo? É você primeiro aprender a morrer. É você primeiro aprender a perder. Posso falar isso aqui, sim ou não? Eu não vou dizer porque eu não sei o que eu estou falando isso aqui. Se eu não soubesse, querido, o outro tinha que estar com o microfone na mão. Deus está querendo dizer o seguinte: tem pessoas que estão te devendo há tanto tempo. Perdoa essa dívida. Você vai dormir, você está com a pessoa do teu lado. Você vai tomar café, você está com a pessoa. Miserável, está me devendo. Miserável, me traiu. Miserável, me feriu. Miserável, quase me atropelou. Miserável, me apunhalou, me roubou. Aprende a morrer. Aprende a matar o seu desejo de vingança. Começa a confiar em Deus. Nós vivemos uma situação recente com a minha esposa. Começou, querido, a se levantar tantas questões contra a vida dela. Eu falei assim: meu amor, nós vamos vencer isso em oração. Começamos um propósito de oração, irmão. Nós começamos a orar e eu me prontifiquei a orar por ela, porque eu vi o tanto que ela estava sofrendo. Eu falei assim: eu vou orar 1 hora por dia por esse propósito. Irmão, você ficar 1 hora no pé de Deus falando assim: ó, convence tal pessoa, convence tal pessoa, convence tal pessoa, convence tal pessoa. Porque a vontade que é? Posso falar isso aqui? Eu não costumo falar muito isso, mas quando tem muito visitante eu preciso perguntar. Se você deixar eu falar, eu falo. Fala ou não fala? A vontade às vezes, sabe qual que é, irmão? É você tirar satisfação. Às vezes a vontade, sabe qual que é? É você passar vergonha alheia. Aí você vai lá no Facebook e começa a colocar as indiretas. Tem coisa mais patética de uma pessoa vomitando a alma dela no Facebook? As inimigas que se preparem, porque Deus é comigo. Não é violado, gente, para que isso? Só quer se vingar, quer ficar com indireta, quer ficar com status no WhatsApp. O brilho que está em mim você não pode ofuscar. E você não coloca diante de Deus. Terceira coisa que eu percebo no batismo, diga comigo: Jesus ressuscitou. E para a gente encerrar, é isso que Jesus ele quer, nos dar uma nova vida. Romanos capítulo 6, verso 4 e 5. A fim de que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, através da glória do Pai, nós também pudéssemos viver uma nova vida. Diga comigo: uma nova vida. Olha o que diz o texto: se nos unimos com Ele na sua morte, certamente também nos uniremos com Ele em sua ressurreição. Sabe o que esse texto, querido, de Romanos 4, 5 está dizendo? Ele está nos mostrando que agora a gente é uma nova criação em Cristo e que agora a gente vive em novidade de vida, amém? Olha o que vai dizer em Romanos 6, do 8 ao 11. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que uma vez que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele não pode morrer novamente. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Em sua morte Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas a vida que Ele vive, Ele a vive para Deus. Semelhantemente, considerem-se mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, querido, a sua vida é uma vida para a glória de Deus. O seu casamento, depois que você encontra Jesus, tem que ser um casamento para a glória de Deus. O seu trabalho tem que ser para a glória de Deus.
Se nós obedecêssemos o que a Bíblia diz, quando diz aos servos, trabalhem para os seus senhores, ou hoje, funcionários, trabalhem para o seu patrão, como se trabalhassem para Cristo. Posso falar isso aqui? Tem pessoa que diz que ama a Deus, mas se você oferecer na sua empresa o que você oferece para Deus na igreja que você congrega, será que você estaria lá empregado até hoje? Posso falar isso aqui? Se você oferecesse para Deus, aliás, para sua esposa, o que você oferece para Deus, será que você estava casado até hoje? Sabe o que significa o batismo, irmão? Que nós estamos declarando cerimonialmente, diante dos nossos amigos, diante dos nossos conhecidos, que nós a partir de hoje não temos mais parte com o reino das trevas, que nós não temos mais parte com o reino das trevas, que nós não temos mais parte com aquilo que é do mundo. A nossa vida agora pertence a Deus, nós somos uma nova criação e pertencemos ao reino de Deus. Talvez hoje você precisa refletir como que tem andado o seu cristianismo. Em culto de batismo, querido, eu fico muito tranquilo para falar sobre a palavra de batismo. Por quê? Porque ela fala de uma palavra chamada metanoia. Nós precisamos ter uma mentalidade transformada, precisamos mudar de mentalidade. E talvez você entrou hoje aqui, querido, e está fraquinho na fé, está desanimado. Talvez você é um irmão católico que está aqui, veio prestigiar um batismo, e você está fraquinho. Você já não reza de repente seu terço mais, você já não ora mais, você já não busca mais a Deus como você buscava. E Deus, Ele te trouxe hoje aqui num culto, irmão, de uma igreja evangélica, para dizer para você: volte a queimar, volte a buscar a Deus, volte a se derramar na presença do Senhor. Aleluias. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, qualquer pessoa que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O batismo lembra, querido, a gente do quê? Que a nossa antiga vida foi aniquilada na morte de Jesus. Diga aleluia. E agora, querido, graças à ressurreição, nós passamos a ter uma vida totalmente nova para Deus. Então eu quero, querido, lembrar você, orientar os nossos batizandos nessa noite, e lembrar você, querido, de que você foi chamado para viver uma vida nova em Deus. Diga aleluia por isso. Você crê nessa palavra? Hoje, diga comigo, hoje é uma noite de decisão. Você precisa lembrar sempre disso, querido. Tudo que você se decidir, você vai viver. Se você sair daqui, querido, decidido a continuar vivendo a vida que você está vivendo, não vai mudar nada. Não é porque Deus não tem poder, é porque Deus, Ele não te violenta, Deus não te estupra. Essa é a beleza da criação. Deus não te violenta. Ele te dá liberdade, fala: filho, te dou a liberdade. E você sabe qual que é o pior castigo que Deus pode dar a um ser humano? Isso aqui não está no esboço, mas eu quero compartilhar com você. Só quem permite, diga amém. Diga comigo assim, fala mesmo, bispo. Romanos. Isso não está no sermão, mas como seu pastor eu quero abençoar a tua vida. Sabe qual é o pior castigo de Deus? Abre para mim Romanos. Tá ligado com o projetor? Não? Não? Romanos capítulo 1, versículo 18. Procura aí, irmão. Nós vamos ler versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Quem achou, diga amém. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O louvor pode subir. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Olha o que o texto diz: esses homens são indesculpáveis,
nem renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato se obscureceu. Versículo 22, dizendo-se sábios, se tornaram loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha o que diz o verso 24, escute. Por isso Deus, escute isso por favor, versículo 24, por isso Deus os entregou à imoralidade sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Verso 26. Por causa disso, diga comigo, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As mulheres trocaram a relação sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram a relação sexual natural com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens tendo relação com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela perversão. Agora escute o que eu quero dizer para você. Sabe qual que é o castigo merecido que essas pessoas recebem de Deus? Sabe qual é o pior castigo que Deus ele pode te dar? É quando Deus deixa você viver do jeito que você quer viver. Sabe o que esse texto está dizendo? Eles inflamaram um contra os outros. Os homens passaram a ter atração, desejo por outros homens. As mulheres passaram a ter atração, desejo por outras mulheres. Eles perverteram a glória de Deus, conhecendo a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, irmão. Se essa palavra não quebrantar o teu coração, você precisa tomar cuidado. Porque o pior castigo que Deus ele pode dar sobre um homem, sabe qual que é? É ele dizer assim, é dessa maneira que você quer viver? Então viva. Tem um ditado que por aí que diz o seguinte, se te faz feliz, faça. Só esqueceram de colocar embaixo, assinado, diabo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só quem gosta disso vai levantar a mão. Quem gosta de Coca-Cola aqui, irmão? Experimenta ficar 10 dias em jejum de água só tomando Coca-Cola. Você gosta de Coca-Cola? Sim ou não? Mas toma todo dia para ver. Quem gosta aqui, irmão, do McDonald's? Estou disponível depois do culto, tá? Também gosto. Mas experimenta tirar alface, legumes, hortaliças do seu cardápio e só comer fast food. O que vai acontecer com você? Irmão, quem gosta de doce aqui? Doce, qualquer tipo de doce, quem gosta? Mas por que você proíbe o teu filho? Hã? Quem tem criança aqui de 1 ano, 2 anos? Quem tem criança aqui? Recém-nascido. Você gosta de comer feijoada, sim ou não? Mas por que você não dá um pratão de feijoada para o teu bebê comer? Porque vai passar? E tem pessoas que falam assim, as leis de Deus é para me impedir de ser feliz, não é para te impedir de ser feliz, é para te proteger. Quando eu olho para os mandamentos do Senhor, quando eu leio o Salmo, quando eu olho para o salmista dizendo, nos seus mandamentos eu me deleito, é porque o salmista entendeu que os mandamentos e os decretos do Senhor não era para proibir, mas era para trazer segurança. Você crê nisso, meu irmão? Se coloque sobre seus pés.